A distopia é um tema que gera muito fascínio em todos nós, passando pela nossa cultura, tanto filmes, desenhos, games, não seria diferente com os livros. Diferentemente do conceito de utopia, que é um conceito de perfeição, a distopia apresenta pra gente cenários catastróficos com um mundo devastado. Pensando nisso, no fascínio que nós temos por esse tema, quero deixar aqui a indicação de 5 livros que abordam ele de uma forma bem interessante. O primeiro, obviamente, 1984, de George Orwell, um livro que foi escrito em 1949, e ele aborda uma sociedade que é monitorada por um governo autoritário e super controlador. Nele a gente tem o protagonista, Winston Smith. Ele mora numa sociedade onde o partido manda em tudo e tem um personagem chamado Grande Irmão, que está sempre vigiando. Não existe privacidade e a história toda, nesse contexto, ela é manipulada o tempo todo para agradar o poder. Então há uma manipulação de informações, de notícias. Esse protagonista, Winston, ele trabalha num departamento que altera documentos. E aí, só que com o tempo ele começa a questionar a própria realidade de tudo. O livro ele fala sobre controle de informação e o que acontece quando não podemos pensar livremente. O segundo livro é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro foi escrito em 1932. Ele é um futuro um pouco assustador, porque ele parece um pouco perfeito à primeira vista. O mundo é todo organizado, o mundo de Admirável Mundo Novo, né? Ele é todo organizado, as pessoas já são criadas já prontas para sua função e todo mundo vive bem. Eles tomam uma droga chamada soma para garantir que eles nunca fiquem tristes. Parece excelente, nunca ficar triste, mas, como eu disse, é um futuro um pouco assustador. Essa história ela acompanha um personagem chamado Bernard Marx. Um cara que ele não se encaixa bem nesse sistema perfeito, ele começa a questionar o que é realmente importante na vida. Esse livro ele fala sobre o preço do controle social e como a felicidade pode ser forçada. A terceira indicação é o livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, de 1962. Esse livro ele acompanha Alex, protagonista. Ele é um jovem de uma gangue que adora violência e caos. E ele e seus amigos eles fazem tudo que querem até que ele é preso e passa por um tratamento experimental para uma suposta cura do seu comportamento. Só que isso acaba gerando alguns dilemas sobre liberdade e se é justo forçar alguém a ser bom. O livro ele mistura ação, filosofia, ele fala sobre a natureza da violência, até onde o controle de um governo ou sistema pode ir. Ele aborda muito sobre livre-arbítrio e se um ser humano pode ser moldado à força. É um debate muito interessante. A quarta indicação é o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov, de 1950. Isaac Asimov trabalhou muito a sua obra nesses conflitos entre tecnologia, robôs e a relação com seres humanos. Em Eu, Robô, os robôs são feitos para ajudar os seres humanos, para ajudarem os seres humanos, mas com uma regrinha básica, eles não podem fazer mal a um ser humano. Só que as coisas elas começam a ficar complicadas quando os robôs começam a pensar por si mesmos e se deparar com dilemas éticos. Cada história do livro mostra um problema diferente que acontece quando os robôs tentam entender o que é certo ou errado. O legal é que o livro ele fala sobre como a tecnologia e a inteligência artificial eles podem desafiar as regras que a gente sempre seguiu. E a quinta indicação é o livro Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, de 1963. Esse livro ele acompanha um astronauta chamado Ulisses, e junto com a sua tripulação eles vão parar em um planeta onde os macacos dominam os humanos. Lá os humanos são tratados como animais e não têm voz. Eles são escravizados e tratados como sub-humanos. O livro ele acompanha a jornada desse protagonista, Ulisses, enquanto ele tenta entender como esse planeta ele foi parar nesse ponto e como ele pode escapar. O interessante da história é que ela faz a gente pensar sobre poder e hierarquias sociais e como a gente trata os outros, seja em uma sociedade real ou fictícia. Beleza? Essas são as 5 indicações de distopias. O que vocês acham desse tema? Se interessam por ele? Tem alguma outra indicação para fazer? Os comentários aí são de vocês.